Muito bem. Agora, um salto importante na forma como a sociedade vê a si mesma e vê ali, olhando o seu passado histórico, né? No campo dessa evolução da gestão das empresas, que não é só a gestão no campo específico de como as empresas são gerenciadas, mas sim isso denota em como as empresas se relacionam com seus funcionários, ou seja, a relação capital-trabalho, que foi amplamente discutida e criticada nas obras de Karl Marx, né, na obra Capital, que inaugurou toda essa série de discussões a respeito da concentração de poderes na mão de poucas pessoas e a exploração de uma massa de pessoas, uma massa de força de trabalho, trabalhando de forma alienada, muito pequena, em tarefas muito reduzidas, sem conseguirem explorar o seu talento, sem crescerem em termos intelectuais, sem terem chance para criar algo diferente daquele dia a dia rotineiro. Então, portanto, a relação é muito maior do que somente técnicas de gestão ou de liderança. O curso não se propõe a isso e as ideias são muito mais abrangentes e, ao mesmo tempo, profundas nessa análise. Muito bem. Ford tinha, nesse olhar da teoria científica e teoria clássica, ali dos anos 1900 a 1930, até a teoria das relações humanas, a escola das relações humanas, nascida ali praticamente na década de 40 e seu desenvolvimento em diante, e até hoje isso não parou mais, não é? Nós temos uma frase de Ford muito famosa, na época, que era: você pode comprar um Ford modelo T de qualquer cor, desde que seja preto. É uma frase muito conhecida de Ford, porque a obsessão ali era pela linha de produção. Quanto mais carros se pudessem fabricar, menor seria o custo unitário pela economia de escala. E assim, mais acessível ao bolso da pessoa comum. Não adianta eu criar um modelo de produção em escala de alta produtividade se eu não tenho um mercado para absorver toda essa produção. Eu preciso então ter a demanda e as condições necessárias para aproximar a relação de preço, etc. e tal. Portanto, casava as duas coisas. Ao mesmo tempo que as pessoas melhoravam de padrão de vida, em termos de renda, as empresas também conseguiam melhorar o seu ritmo de produção, a sua produtividade e abastecer cada vez mais esse mercado consumidor, nessa relação frenética entre a necessidade de consumo e a necessidade de abastecer isso com os empreendedores que criam essas oportunidades de criar produtos e serviços que atendam essas necessidades. Muito bem. Uma outra pessoa fantástica, ainda pouco estudada, imagino, nas escolas brasileiras, foi o Alfred Sloan. Ele era diretor, naquela época, de um conjunto de empresas chamada Motores Gerais, a General Motors, a GM, que tinha uma outra frase que fazia um contraponto nessa frase de Ford. Na GM, você tem um carro para cada propósito, ou seja, um carro para cada necessidade. Ao invés de olhar só para dentro da fábrica, olhar para fora para o mercado. O que é que as pessoas querem? Assim, a GM tinha um carro para a família americana, tinha um carro utilitário para se usar para trabalhar, né? Tinha um carro para a pessoa mais rica que queria status, né? Mais bem de vida, então um carro esportivo, 2 lugares, motor melhor e assim por diante. E assim, na hora que ela falou a linguagem do mercado, Ford, que era então a maior empresa do planeta, perdeu esse posto para a GM, de maior empresa do planeta, e que praticamente nunca mais perdeu esse posto até poucos anos atrás, que a Toyota ocupou esse espaço, depois as grandes brigam e a GM luta para voltar a esse posto conquistado aí há quase 100 anos atrás, né? Nessa briga por modelos de gestão. Então, aí nasce o marketing, né? Nesse sentido de um olhar para o mercado, e enxergar no mercado o que as pessoas precisam, né? E direcionar produtos e soluções para essa necessidade, né? Então, com essa prática, a GM passou a Ford, que era um olhar apenas operacional, produtivo, e se tornou a maior empresa do planeta. Você tem uma evolução aí. Agora, a ruptura se deu mesmo, gente, quando a era industrial foi cedendo espaço para a era do conhecimento. Aí sim nós temos uma ruptura maior. E nesse entremeio aparece a Toyota e o seu modelo de produção. E o seu modelo de enxergar ali, de disseminar uma filosofia da qualidade, a filosofia da busca da perfeição, a filosofia de buscar nos detalhes as melhores soluções e configurações para se produzir um automóvel altamente padronizado, aproximando os fornecedores cada vez mais da fábrica, num sistema no tempo, né, justo no tempo. Assim que eu recebo a demanda, eu disparo para os fornecedores a necessidade, monto o meu carro e devolvo
para a concessionária o carro, isso em poucos dias. Portanto, não preciso criar estoques e depois a área de vendas vai tentando empurrar esse estoque para o mercado. É uma produção puxada, né? Eu puxo da demanda e entrego soluções. Essas são as duas evoluções bastante contundentes, né? Uma no campo do mercado, a outra no campo da produção no sistema Toyota. E toda a administração japonesa ensinou para o mundo ocidental também um novo olhar. Os funcionários polivalentes, por exemplo, era uma iniciativa muito interessante, né? Ao invés da pessoa saber apenas uma prática dentro da empresa, era treinada para saber de outras etapas do processo. Não só para que ela pudesse ter um olhar sistêmico sobre tudo, mas sim também para que ela pudesse variar de trabalho no dia a dia, evitando assim a rotina mais complicada, que redunda invariavelmente em perda de produtividade, quando você entra na rotina em que não se sente mais ali desafiado. Portanto, um novo olhar mais participativo, onde funcionários de baixo nível hierárquico, escalão na empresa, tinham voz ativa, têm voz ativa dentro do modelo japonês, que todos participam do processo e visam o bem comum. Se você pergunta na Toyota para o porteiro o que ele faz, ele vai responder diferente do que responde um porteiro, um zelador nas outras empresas. Nas outras empresas ele vai dizer, eu sou porteiro, eu recebo pessoas, recebo correspondências, enfim. E na Toyota ele vai dizer, eu sou porteiro e eu faço carros. Ele tá envolvido no processo, nos princípios filosóficos, né, que regem o modelo, né, o modelo Toyota, o sistema Toyota de produção. Foi um marco bastante importante desses processos de ruptura e de melhorias, né, que avançaram do modelo industrial a pouco e pouco, cedendo espaço e caminhando para um outro modelo que nós veremos para fechar a nossa série, que é a era exatamente do conhecimento. Quer dizer, poder e valor muda de mão e muda de figura.